dele sim, a dele tem, e é dessa mesma palavra que nós vamos falar. Eu diria, se me dão licença, que isto não é uma pregação. Não é uma pregação. E muito menos um estudo bíblico. Um estudo bíblico, temos aqui o nosso pastor recomendado 5 estrelas, ou 10, ou 20, para ir por cima, a caminho do céu, para falar de estudos bíblicos, etc. Mas, pronto, vou aqui adornar aqui uma palavra base, que é essa palavra que realmente nos interessa conhecer e aplicá-la às nossas vidas. Portanto, é sobre a palavra de Deus que eu quero falar, que o Espírito Santo me falou, tudo aquilo que nós já conhecemos, aquilo que eu vou dizer, alguns versículos que eu tenho aqui, que os irmãos não vão ter o trabalho de pesquisar para não demorar, não foi com esse intuito que eu os fiz, estão realmente só aqui, fala do princípio desses mesmos versículos, à base da palavra, e sabemos que a palavra de Deus, não sei se já repararam, ou já tiveram umas coisas, cuidado, não é? Cuidado, essa... Pronto, aconteceu. Procurar ou não, encontra-se na Bíblia a palavra de Deus 156 vezes. Daquilo que eu procurei, é capaz de ter um número diferente, mas a palavra de Deus encontrei-a em 156 vezes na Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento. E então nós podemos falar sobre a palavra de Deus, que é isso que nós viemos aqui neste dia, basicamente fazer depois de tudo o que aconteceu antes e que o Senhor se agradou, porque viu a alegria nos corações, a sinceridade, a pureza. Nisto estamos aqui a fazer para Ele, não é? Ainda para mais com a ceia do Senhor também, em que tivemos uma comunhão, em que Ele foi o primeiro convidado a chegar, mas ainda bem por isso. Ele é sempre pontual, nós nem sempre. Ele chega sempre antes de nós, de cada um de nós, não é? E então, eu tenho aqui, sobre a palavra de Deus, 5 aspectos, tem muitos mais, não é? Tem milhares, mas eu debrucei-me aqui sobre 5 aspectos em que nós, em conjunto, vamos ver quais são as suas características que ela possui para nos falar de tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, a começar pela nossa salvação. Ponto número 1. E então, eu captei aqui 5 palavras, que eu depois até ainda vou mais esmiuçar, se não levarem a mal, não há nenhuma lição de português também, em que diz que a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus edifica e a 5ª, ilumina. E então, traduzindo isto mais miudinho, se me permitirem, regenerar fala-nos de tornar a gerar, reorganizar, restaurar, melhorar a nossa posição perante Deus. Em alimentar, podemos dizer que nos fornece alimento, é o pão da vida, sustenta, nutre, faz-nos engordar, na sabedoria de Deus, claro, e também fisicamente, se assim entenderes, se entender. Fomenta, é nutritiva e conserva, ou seja, ela alimenta, é nutritiva, porque tem realmente no seu interior aquilo que nos fortalece. Quando começamos, como a Bíblia fala, do leite ao recém-nascido, não é? Ela vai aumentando, primeiro o leitinho, não é? Irmã Emília, o leitinho, não é? As primeiras palavras e tal, esse é o alimento. E depois vem o cozido à portuguesa e os regiões e para aí fora, isso muito mais para diante. Santifica. Ela santifica, ou seja, santificar, tornar santo, glorificar, sagrar, moralizar e bendizer. Tudo isto a palavra, através do santificar, nos quer dizer. Edifica. Edifica, funde. O edifício, quando é construído, tem que ter fundações. A palavra de Deus é a mesma coisa. Lá está o leite racional. Não começamos logo pela pratada, pelo leite racional. O ABC da Bíblia. Funde, institui, é uma doutrina, é um aperfeiçoamento moral, porque mexe com a nossa vida espiritual e não só. E também traz sentimentos piedosos. A gente, através dela, gosta, como já foi referido hoje,
de dar. E a palavra de Deus diz que dar é melhor que receber. Portanto, aqui, os sentimentos piedosos estão aqui envolvidos nesta ação. E finalmente, iluminar. A palavra de Deus ilumina, ou seja, esclarece, tira-nos da escuridão, daquilo que nós não sabíamos, cada um de nós, quando chegámos até aos pés de Jesus, não sabíamos, aprendemos. Eu confesso por mim próprio que havia palavras na Bíblia que eu nunca tinha ouvido na minha vida, já longa, graças a Deus. Havia palavras, isso aconteceu há 30 anos atrás, havia palavras que estavam aqui que eu não conhecia. Concupiscência, por exemplo, era uma delas. Concupiscência, nunca tinha ouvido falar de concupiscência, também não estava nos meios religiosos ou que é para esclarecer este pormenor. Ou seja, a palavra de Deus ilumina, esclarece, realça, não está por baixo, realça, é notória, inspira, a palavra de Deus inspira, abrilhanta. Nós podemos ter uma corbaça espiritualmente e ficarmos brilhantes, não é? Uma das coisas que quando eu e minha mulher, há 30 anos atrás, chegámos a Espinho para ir às tais reuniões que eram na casa do irmão Sobral, um grande servo de Deus, que já partiu para a glória há muitos anos. Quando chegámos lá pela primeira vez, veio uma série de irmãos à porta da rua e eu nunca tinha visto aquele aspecto na igreja católica onde andava, como qualquer um de nós. Aqueles irmãos estavam ali para nos receber, os seus olhos brilhavam, pelo carinho que tinham a receber novos salvos. Os seus olhos brilhavam. Aqui fala nisso, não é? Esclarece, realça, inspira, abrilhanta, de bases passamos a brilhantes, isto tudo com Cristo no nosso coração, como é evidente. Inspira, porque nos dá sabedoria que venha do alto, não a nossa própria carnal, mas a espiritual que Deus nos dá, e através do Espírito Santo, que em cada um de nós habita, e ilustra. Quer dizer, é uma ilustração que a gente pode fazer à base da palavra de Deus, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E toda ela, claro, tem muitas mais virtudes, mas eu apenas me debrucei sobre estas 5. Regenera, alimenta, santifica, edifica, ilumina. E nós podemos ver em Isaías 55:11. Esta é uma exceção, não é? É uma exceção porque outros versículos que eu vou referir não é para procurarem. É um versículo muito conhecido, que nós usávamos muito nos Gideões, não é? No tempo em que o irmão também lá andou. Portanto, 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Isto é Deus que está a falar, não sou eu. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Nós todos que nós estamos aqui, pode haver alguma exceção, foi através da palavra que nos conduziu a Cristo. Portanto, a palavra tem todas estas virtudes e muitas mais que não foram tratadas, não é? Nem podiam ser. E então, não vale a pena, agora vale a pena, vamos a 1 de Pedro 1. E então eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura, também serve de base. Falava 1 de Pedro 1, de 13 a 23. Aqui começa pelo título Sede Santos. É logo um grande título, não é? Um grande título. Ou seja, não sejais mais pecadores, mas através da minha palavra recebeis Jesus Cristo em vossos corações e santificai-vos. Então diz assim,
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o período da vossa vida na terra, não é? Peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados a vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. Tal palavra. Que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela é eterna, portanto é permanente. Portanto, a chave base desta troca de conhecimentos, isto é um relembrar entre mim, a começar por mim, claro, e os irmãos, não é mais uma pregação, mas é a base da palavra de Deus que nós vamos continuar. E então, conforme já referi naqueles itens todos do que significa o regenera, alimenta, santifica, edifica, ilumina, temos logo aqui regenera, em que nos fala em que a palavra do Senhor permanece para sempre. E se nós formos não vamos, os irmãos não vão, mas se quiserem escrever, não é? O Miguel gosta muito de contar, ainda bem, parabéns por isso, é bom para refletir, até se dissermos coisas verdadeiras ou não. Portanto, vemos em 1 Samuel 3:1, o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E hoje? É da mesma valia? Para alguns é, mas nem para todos. Principalmente aqueles que não a conhecem. E isso, o papel é nosso. O papel é nosso. Que cada um fosse dar o seu testemunho como chegámos a Cristo. Devia ser meia-noite e ainda estava acabado. Cada um tem um modo diferente de chegar a Cristo, como aconteceu connosco, numa consulta, não é? Pronto. Cada um de nós tem. Portanto, e a palavra? E hoje é de muita valia. Em 2 de Reis 20:19 lê-se que a palavra do Senhor é boa. É boa, é uma coisa boa de aceitar, não é uma coisa má, ou assim, é boa. Então podemos pegar nela com confiança, pegá-la, utilizá-la e depois transmitir aos outros. Quando nós temos uma coisa boa com nós, gostamos realmente de transmitir aos nossos familiares, os primeiros, que é a zona mais difícil, não é? A irmã Emília, e aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, quem trabalha, não é? Os reformados também, que é o meu caso, porque os reformados não estão reformados para Cristo, são crentes até à hora do chamamento, não é? O reformado não é reformado na palavra. É por isso que eu estou aqui com estes dezenas, não é? Não vale a pena entrar em pormenores. Portanto, a palavra do Senhor é boa. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Está a ver? Nós ainda nos agradecem por nós falarmos a palavra de Deus. Porque realmente ela é boa. Porquê? Porque ela salva. Ela indica o mau caminho. Ela realmente indica aquilo em que nós andamos desviados de Deus. E a palavra é boa porque não é má. É boa. E como já disse anteriormente, regenera, alimenta, santifica, edifica e ilumina. No Salmo 33:4, que ela é reta. Não é sinuosa, é reta, vai direita mesmo, como a palavra diz, é uma espada de 2 gumes. Penetra até à divisão das nossas medulas e ossos. Ou seja, entra na nossa alma, fala conosco.
É por isso que muitos não gostam de vir à casa do Senhor, porque a palavra de Deus é cutilante, fala daquilo que não lhe agrada, às vezes até nós próprios. Às vezes até nós próprios, só que não temos coragem ou ousadia de poder enfrentar as coisas pelo caminho reto. Então, vamos para os curtos, o que é mau, cheio de espinhos. Portanto, no Salmo 33:4, nós leríamos que ela é reta, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Portanto, podemos confiar nela, não é? Por isso é que nós vemos à casa do Senhor. Como disse há um bocado, quando nós, enfim, tudo aquilo que se passou antes deste momento, nós estávamos cheios. Porquê? Porque a palavra, os cantos, nos próprios cantos, é a palavra do Senhor, aqui e acolá. E ela vai trabalhando no nosso coração, vai aquecendo a nossa mente, o nosso espírito, para podermos estar um pouco mais abertos para quando ela chegar. Neste caso, esta. Isso não é minha, é de Deus. A palavra não é como a dos homens, sinuosa. Ela cura, ela livra, ela cura e livra. Cura a nossa alma e livra do caminho eterno para o sítio que não é desejável. Livra-nos disso. Em Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. Então lá está, curou. Aliás, o que aconteceu com Jesus, não curou? E os livrou da sua destruição. Quais destruição? Das nossas almas. Dá-nos gozo e alegria. Por isso é que nós estamos aqui e vejo tudo caras como sorridentes. Porquê? Porque a palavra de Deus, não sou eu, não estou a contar anedotas, estou a falar uma verdade que é de Deus, não é minha, é a palavra de Deus. E ela também dá alegria. Nós estamos aqui, monos e tal, tristes ou não, estamos alegres. Porque ninguém nos obrigou à casa do Senhor. Ninguém nos obrigou a vir. Nós viemos porque quisemos. Porque sentimos alegria e estar em comunhão com os irmãos, mas principalmente com o Senhor. Portanto, enviou a sua palavra e os sarou, os livrou da sua destruição. A destruição era aquilo que estava à espera se nós não tivéssemos encontrado este caminho para realmente a nossa salvação se concretizar através do sangue purificador do Senhor Jesus. Dá-nos gozo e alegria. Pois dá. Aquilo que eu já disse, dá em Jeremias 15:16, achando as tuas palavras, logo as comi. Quer dizer, tive fome delas. Isto é virtual, como é óbvio. Mas tive fome delas. Queria saber mais e mais de ti. Portanto, é como se tivesse comido. Achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. O testemunho que nós constantemente ouvimos da irmã Emília. Dá gozo e alegria. O que nenhum homem, por muito bem erudito que fosse, conseguia transmitir esta mensagem, seja quem for. É a palavra de Deus. Ela tem poder. É de Deus. É o Senhor dos impossíveis. É por isso que qualquer vida que esteja submergida a mais penosa das situações, Deus tem poder de levantar e trazer até si. O poder é de Jesus Cristo, o seu sangue purificou as nossas vidas. E purifica qualquer um. No Velho Testamento vemos aquilo que se passou, mas vemos também no Novo, até prostitutas. As pessoas mais baixas da sociedade. Porque para Deus não há realmente categorias, não há nada. Somos todos iguais. Velhos, novos, altos, baixos, gordos, carecas, com muito cabelo, seja o que for, todos estão na presença de Deus. E ela tem autoridade. Cuidado com as autoridades, como nós sabemos, principalmente quem guia, não é? Com as leis de trânsito e isto, seja o que for, a autoridade é para se cumprir. A palavra de Deus é para se cumprir. Ela tem autoridade. E a autoridade de Deus é superior a toda a autoridade humana. Em Lucas 4:32 nós encontramos: e admiravam-se da sua doutrina, a palavra de Deus, Jesus, o Filho de Deus, porque a sua palavra era com autoridade. Amém. Então os próprios daquela altura, não é? Das sinagogas, etc., dos homens da lei e outros, ficavam temerosos, porque usou a palavra da autoridade. Ele punha questões que eles não sabiam responder, ou eles punham questões a Jesus em que ficavam sem saber como realmente ele conseguia. Porquê? Porque ela tem autoridade, a palavra.
E a palavra é para multidões. Nós estamos aqui, alguns, estamos bastantes, graças a Deus, aquilo que o Senhor realmente trouxe, mas ainda há de estar esta casa cheia, e aqui ao lado, quando as obras se fizerem, irá habitar por fora. Portanto, a palavra é para multidões. Embora também seja individual, como é óbvio, não é? Deus fala-nos a nós, quando estamos retirados, quando estamos em oração, quando estamos a ler a sua palavra, ela fala-nos individualmente. Mas também funciona para multidões, como Jesus, que era para os milhares e milhares. E então, em Lucas 5:1, nós lemos: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Nazaré. Ou seja, estava uma multidão à volta de Jesus. Para quê? Não era porque ele fosse bonito, olhos bonitos, cabelo bonito, vestes bonitas, porque a palavra que ele dizia, a palavra que ele proclamava, era a palavra de Deus, que falava aos corações. É isso que ainda hoje ela assim faz. A palavra semeia. E é isso que nós também, cada um de nós tem que fazer. Nós temos que ser os semeadores. Através da palavra, semear em terrenos áridos, estou a falar de pessoas, em que realmente a sua palavra começa a germinar. E a palavra, como a semente, morre, entre aspas, para que realmente uma vida renasça, e seja realmente purificada, uma nova vida, como já disse atrás. Portanto, a palavra é uma semente. E cada um de nós tem as suas histórias, não é? Conforme há dias a Cândida referiu no seu testemunho, como chegámos a... Precisamente aquele médico que estava naquele consultório, ele podia tratar de tudo, ele até estava atrasado, ele estava a fazer umas pontas, não é? Ainda era jovem, tinha tirado o curso há pouco tempo, e as herbanárias a ver se ganhava mais uns tostões ao sábado, não sei o quê. Ele podia, ainda para baixo estávamos atrasados uma hora para a hora marcada, e ele se lixa que se vão embora, quando chegarem vão-se embora, não queriam. Não. Ele era um crente, um pastor. Ele esperou por nós. É por isso que muitas vezes nós temos de ter alguma paciência para aqueles que Deus ponha à nossa disposição, digamos assim, para que falemos e possamos ver as reações, dar-nos paz no coração para contornarmos as reações, porque realmente a semente tem que ficar semeada profundamente, porque se fica à tona, não é como aquelas palavras do semeador, vem os pardais, vem o inimigo, vem o amigo, vem isso é tudo balela, aquelas coisas do costume. E a semente pode ficar queimada e não produzir o fruto. Pois nós temos esse testemunho, não é? Realmente aquele médico, independentemente da profissão, das horas em que estava já atrasado para ir ao almoço, ainda por mais morava longe, etc., em Arouca, mas esperou por nós, semeou. E é isso que nós temos de fazer, cada um de nós. Novos e velhos, jovens ou de mais idade. Aqueles que realmente têm verdadeiramente Jesus no seu coração. Eu estou farto de me dizer, aliás, está escrito, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando nós temos o Jesus no coração, nós gostamos de anunciá-lo aos outros. Porque se é uma coisa boa para a vida de cada um, é uma coisa boa. E é de graça. É de graça, não custa dinheiro. Não é preciso pagar prestações nem nada para que isso aconteça. Então, nós temos que realmente fazer aquilo que o médico fez. E tinha lembro-me de um irmão que já partiu para a glória, chamado Nunes. Não sei se o irmão conheceu, era os Gideões. E esse andava com folhetos sempre nos bolsos, e ele morava ali para os lados do Padrão da Légua, daí de caminhonetes, ou, enfim, transportes públicos. E ele dava ao motorista, dava ao colega do assento da direita e da esquerda. Fez o seu papel, semeava através da palavra escrita. Que a palavra é dita, como agora está a ser feito, mas escrita. Aliás, ela está aqui. A palavra está aqui. Isto é um tesouro. É um tesouro que nós devemos preservar. Amém. Havia nas distribuições que nós fazíamos, não é? O irmão se lembra dos Gideões, etc. Também uma coisa, a palavra escrita, para que as pessoas aceitassem. Neste caso, enfim, havia várias coisas. Eram jovens das escolas, nos hospitais, nos quartéis, nas cadeias, nas prisões, etc. Prontos.
Sempre semear a palavra. Porque realmente ela, depois de distribuída, entregue, ela cresce e multiplica-se. E multiplica-se. Porque cada um de nós daria o seu testemunho também de que depois que fomos crentes, a quantas pessoas mais nós falámos de Jesus e da salvação. Não é? Estão noutros lados, noutras congregações, seja o que for. Quando chegamos lá acima não há congregações diferentes. É a Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo. Não é? E portanto, nós desse também não sabemos. E então, a distribuição dos Novos Testamentos e Salmos e Provérbios que nós fazíamos era uma das virtudes também posta à disposição daqueles que a recebiam. Em Atos 6, 7, nós lemos: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Aqui é a mesma coisa também. Quando nós distribuímos, nós estamos a fazer com que os discípulos, os crentes, não é? Aqueles que realmente aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, se multipliquem também. Como já disse há um bocado, quando nós temos uma coisa boa, e neste caso a salvação, não é para a palavra do homem, mas para a palavra de Deus, ele não é mentiroso, nós gostamos também que todos à nossa volta, com quem nos confraternizamos, diariamente ou não, possam também ter essa regalia. Um irmão pode-me ler Mateus 4, por favor. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Portanto, é esta a verdade, não é? A palavra é de Deus. E se é de Deus, é de toda a confiança. Temos que acreditar nela. Porque há muitos que não acreditam muito em Deus, aqueles que, pronto, não foram ensinados, mas quando vem uma doença grave, quando tem um acidente, quando se espatefa contra qualquer coisa, o que é que eles dizem? Ai meu Deus! Então para eles Deus existe só para os acidentes, só para os perigos, não para as coisas boas. Até o próprio ateu também diz: graças a Deus que eu sou ateu. Graças a Deus. Claro, isto é um bocado entre aspas. Ela alimenta, como já foi referido. 1 Pedro 2,2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vades crescendo, bem, tomando dia a dia conhecimento da tua palavra, dos seus ensinamentos, das coisas que nós ignorávamos. Falo por mim próprio, já referi numa palavra, mas há várias palavras que eu não conhecia e conheci na Bíblia. Pela palavra, vamos crescendo pela palavra. Pela palavra. E é uma boa prova, ou seja, dá gosto saboreá-la. E é virtuosa. Em Hebreus 6,5 diz: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Futuro é o poder eterno. E provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Aquilo que o espera quando um dia for chamado à presença de Deus. As virtudes, não é as coisas nefastas, é as virtudes, as coisas boas. Ela santifica. No Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. No céu só há coisas santas. Logo, ela santifica. A palavra permanece no céu. Porque ela veio trazida do céu, não é? Ela veio trazida do céu. No Velho Testamento, através dos profetas, em que Deus lhes dava conhecimento, e depois por Jesus Cristo, que também estava no céu. E veio à terra para a nossa salvação. Ela é santa e verdadeira. Para estar no céu tinha que ser santa, não é? Ela é a verdade. Em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é que nós temos de desconfiar? Não nos estão a mentir. Ao falar de Cristo, não nos estão a mentir. Estão a falar da verdade. E a verdade santifica. Ou seja, torna-nos santos. Santos o que quer dizer?
Santos quer dizer que não somos pecadores, isentos do pecado. Somos na mesma mortais como aqui, não é? Santos, isentos do pecado. Isentos do pecado. É o que quer dizer o santo, que nós todos sabemos. Isentos do pecado. Ela edifica. É poderosa. Em Atos 20, 32, podemos ler: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. À palavra da sua graça. Graça. Tal graça. Nós falamos muito. A nossa salvação é através da graça. Ou seja, favor imerecido. Favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Mas Deus compadeceu-se de nós e mandou o seu Filho verter o seu sangue para nos purificar. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança, co-herdeiros com Cristo, entre todos os edificados, os escolhidos. Como já foi referido, não é? Pré-escolhidos, selecionados. Nós somos 5 estrelas. Nós somos os coitadinhos. Há muitos os crentes, os crentes coitadinhos, pelo amor de Deus. Como o Senhor, somos mais que vencedores. Somos ricos, porque Ele é dono do ouro e da prata. Por isso nós temos que passar a palavra, não a nossa, a palavra de Deus, uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 5,11 lê-se: porque exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ele já sabe que a gente o faz, mas quer que a gente melhore esse trabalho, para nos edificarmos e também através do nosso convívio, exortarmos, animar, não é? Isso acontece muitas vezes, não é? Eu estou aqui hoje agora com a graça de Deus também, não é? Que eu acordei de madrugada com uma fortíssima dor de cabeça na nuca. Eu estava a pensar que tinha que ir ao Hospital São João, uma coisa parecida, que eu estava a sentir um bocado por baixo. Mas Deus não, Deus entendeu. Não. E porquê? Porque eu também recorri à sua palavra. Aleluia. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E foi isso que eu disse: Senhor, eu tenho que ir à casa do Senhor logo, dar a tua palavra, porque tu também vem em meu auxílio. Aleluia. E o Senhor respondeu. Graças E o Senhor respondeu. Glória a Deus. Porque exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mas também a nós mesmos. Em Judas 20, nós lemos: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Também temos que realmente nos edificar a nós próprios, não é? E através de quê? Da palavra de Deus. Senão o nosso espírito começa a fraquejar, como nós sabemos, e fica triste. O espírito fica triste quando realmente nós nos alimentamos. E esquecemos de tomar um pequeno almoço, ou almoço, ou o jantar, ou até o lanche. Não, e não, e não. E esquecemos de ler diariamente a palavra de Deus. Não é para dar respostas, mas cada um sabe realmente no seu interior a resposta que poderia dar. Mas vós, amados, edificamos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É aquele que... E guardá-la, não é utilizá-la, e guardá-la, permanecer. O amor de Deus está em nós. E nós vemos isso em 1 João 2,5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto o conhecemos, que estamos nele. São passagens que os irmãos todos conhecem, não é? Mas para relembrar, começar por mim. Tem que eu preparar isto, tive realmente que me alimentar primeiro, para poder agora falar. Não tão eloquentemente como outros pregadores, mas pronto, deve ser da idade também. E então, em quinto, que é a última parte, ela ilumina. Salmo 119, 105. Quem quer ler? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Isto também está guardado. Está guardado no computador espiritual. Não é? É isso mesmo. Ela ilumina o nosso andar. A palavra de Deus ilumina o nosso andar. O sorriso que nós vemos nas caras é a palavra de Deus que está-nos a agradar, está a animar, que está a fortalecer.
Em Hebreus 10:32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, antes de conhecermos a palavra da salvação, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Cuidado. Não é? Grande combate de aflições. Nem todos nos aceitam, a começar pelos nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, etc, etc. Nós, antes de nos convertermos, há 30 anos atrás, nós tínhamos aí uns grupinhos, não é? Pronto, não conhecíamos, não conhecíamos. E havia aí uns grupinhos e tal, íamos à casa de fados e tal, e havia umas anedotas, assim, daquelas anedotas, assim, um bocado fora. Íamos no fim de semana para o Jerez, não sei o que mais, muita gente, pronto, aquilo era um baiano, uma baiana. Quando nos convertemos, passado um mês ou dois, ou três, foi em agosto, foi na altura do incêndio do Chiado, fomos para um acampamento em Ovar. E estávamos ali, estivemos ali uma semana, mas gostámos tanto daquilo, que quisemos estar a segunda semana. E eles lá arranjaram de maneira de nós ficarmos a segunda, porque havia sempre pessoas a entrar de novo, ao domingo. E nós, no primeiro domingo, depois de estarmos uma semana a estudar a palavra de Deus, a irmos para os Pinheirais com um estudo que era dado a cada um, e nós por trás tínhamos que pôr a resposta ao estudo que prepararam para cada um. Isto às 8 horas da manhã. Reunimos às 7h30 lá no lugar, ainda sem tomar pequeno almoço. E depois nós vínhamos, enfim, uma alegria. Engordei lá em 2 semanas 4 quilos. O meu excelente irmão também tinha a palavra e também havia sabedoria na cozinha. E então nós vínhamos tomar café, excepcionalmente vínhamos tomar café, saímos do acampamento onde estávamos em Ovar e vínhamos tomar café, era um cafezinho ali na bifurcação, quem vai depois para as rias, eu não sei o que mais. E a gente, ao entrar no café, as pessoas estavam lá a conversar, a gente já notava que não tinham nada a ver connosco. Aleluia. A palavra que estava a ouvir já não nos dizia nada. Estávamos a ser santificados, sem dar por ela, através da palavra de Deus. E aquilo já nos dizia, palavrão, não sei o quê, cuidado, não sei o quê. Portanto, ela ilumina. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, é isso que nós temos que nos lembrar, antes de conhecermos a palavra da salvação, em que depois de sermos iluminados, suportastes grande combate de aflições, a rejeição. Mas mais forte é Deus connosco do que é o inimigo. Amém? É isso. Ela dá luz às trevas e dirige os nossos passos. Já lemos há um bocado, ou não lemos, mas a irmã Fátima. Em Lucas 1:79, para iluminar, ou seja, iluminar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte. Não é só nas trevas, é na sombra da morte. Morte espiritual. A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ou seja, nós, antes, inimigos de Deus e de Jesus, estávamos em guerra com Ele. Não tínhamos paz. Hoje, aceitamos Jesus, nós temos paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é isso que nós aconselhamos. A palavra tem tanto poder. E utilizar com as nossas próprias palavras, nossas próprias modestas palavras, mas baseadas na palavra de Deus, atinge-se feitos inolvidáveis. Há anos na Polónia andava lá um grupo de gideões na Polónia, tinham os seus nacionais, mas andavam a fazer um rally. O rally aqui não quer dizer de carros, mas o rally é uma área em que eles abrangem várias localidades ou várias cidades durante vários dias. E vêm irmãos estrangeiros de fora colaborar nesse trabalho. Eu lembro no meu tempo, já bem há uns anos largos, uma distribuição grande que nós fizemos aqui em Guimarães, Braga, Amarante, não sei o que mais, durante vários dias. Havia lá 2 irmãos australianos, que vieram da Austrália de propósito colaborar com a distribuição. Ao seu custo. Da Austrália. Mas neste caso que eu vou agora referir, na Polónia, eram irmãos gideões americanos que estavam a colaborar com os gideões da Polónia. E então eles foram, havia um hospital muito grande e eles quiseram começar por aí, não é?
com milhares de camas, com milhares de utentes, e começaram por aí. Só que chegaram à direção e a direção, não autorizo. É a palavra de Deus, não, isso eu preciso, mas é de cura e de sangue e de vista, aquilo. Não autorizo. Eles ficaram muito tristes, claro, e dirigiram-se a um liceu que havia ali perto. Chegaram ao liceu, falaram na secretaria e tal, assim, faz favor. As aulas estavam a decorrer, não foi à saída nem à entrada, as aulas estavam a decorrer, e eles começaram a entrar nas aulas, pediam licença ao professor e tal, e entregavam o Novo Testamento com os salmos, os provérbios, a cada aluno e alunas, claro. E até que chegaram a uma sala que era de sala de inglês, e então entraram também lá e começaram a distribuir, etc. E para os jovens, não é? E chegaram à beira de uma menina e tal, também distribuíram, e ela, como estava da aula de inglês, olhou para o bolso de trás de um dos gideões americano e disse, eu gostava de uma Bíblia em inglês. Só se lhe der a minha, disse o Gideão. Só se der a mim. Não, é que eu assim, enquanto praticava o inglês, também ia aprendendo a palavra de Deus. Esperta. Ao mesmo tempo que aprendia inglês, aprendia a palavra de Deus. Porque ela já andava nos caminhos de Deus. E agora queria pôr em prática, através daquela variante de estudar a palavra de Deus em inglês. E aperfeiçoava aquele idioma. E assim aconteceu. Ele deu, então, acabou. A menina acabou, não é? Fez-se noite e tal, foi para casa, os judiões foram para o hotel, estavam no hotel, e a menina comia, sala de jantar, o pai, a mãe, mais irmãos, etc. Normalmente fazia uma refeição que demorava meia hora, uma hora, mais ou menos normal, mas ela de repente pegou no Novo Testamento e disse, pai, mãe, olha que me deram hoje lá no liceu, olha, uma Bíblia que fala da palavra de Deus e que é em inglês, e eu agora assim vou falando, vou traduzindo e vou aprendendo. E aquela conversa, à volta da palavra de Deus, ela começou a ler vários versículos, e eram 2 e 3 horas e ainda estavam à mesa. Ouvindo a palavra de Deus. O casal, mais os filhos e a menina a falar. Na manhã seguinte, os gideões estavam no hotel, prontos a fazer as malas para ir embora, para ir para o outro lado, veio um telefonema. E o que apresentava foi ao telefone, assim, que fala assim, olha, daqui é da direção do hospital tal, onde vocês estiveram ontem, e é para vos autorizar que vocês venham fazer a distribuição. O que é que foi? A palavra de Deus transmitida pela menina ao pai, ele era o diretor do hospital. Os caminhos do Senhor. Ele era o diretor do hospital. E a menina, durante aquelas 2 horas ou 3, esteve ali a falar da palavra de Deus. Portanto, nós vemos aqui o poder que a palavra de Deus tem. Ele vira os corações. Ele transforma as vidas. Temos que acreditar nela. Se acreditarmos, estamos aqui. Se não fosse ela, não estávamos aqui. O poder da palavra. O poder da palavra de Deus. A pergunta é esta. Estou a alimentar-me mais diariamente com a palavra de Deus? Leio a Bíblia agora mais do que antes, quando me converti, na salvação de almas? Confio mais na palavra de Deus do que nos meus sentimentos, nas minhas opções? Tenho algumas dúvidas. Muitas vezes já recorremos a Deus depois de várias tentativas que nós fazemos aqui e acolá para resolver algum problema, seja o que for. E depois é que, oh Deus, quando deve ser ao contrário, oh Deus, abre uma porta, ilumina, porque Ele também dá soluções. Coisas que a nossa cabeça às vezes não atinge, e através da palavra de Deus Ele fala aos nossos corações. Quanto mais amo a Deus, mais amo a Bíblia. Só pego na Bíblia quando vou à igreja? A Bíblia é pão para uso diário. Não é bolo para ocasiões especiais. A Bíblia é para ser consumida diariamente. Para terminar,
Um dia, num avião comercial, numa linha muito comprida, muito grande, transatlântica, onde existia nesse avião várias filas com 3 cadeiras pegadas, viaja uma criança à janela e 2 homens nos assentos ao lado, sem se conhecerem qualquer um dos 3. O pegado à criança, que estava muito cansado e desejoso de dormir, revelou-se intimamente irritado, não é? Uma criança ali ao meu lado e tal, capaz de fazer das suas, não consigo dormir e tal. Por seu lugar ser ao lado da criança, por certo traquina, e não o deixaria descansar. Durante a longa viagem, isso era aquilo que ele pensava ia acontecer. Depois de alguns minutos da viagem, a criança vira-se para o homem ao seu lado, ao centro dos 3. A criança estava à janela e tinha mais 2 homens ao lado. Então virou-se para o que estava ao lado dele. Senhor, lavas os teus dentes. Senhor, lava os teus dentes. Sim, respondeu ele. Ai, ainda bem, diz a criança. As pessoas que não o fazem perdem os dentes. Um pouco depois perguntou: Senhor, fumas? Não, respondeu ele. Ah, ainda bem, as pessoas que o fazem morrem. Depois de um longo silêncio, voltou-se de novo para ele, perguntando: Senhor, amas a Jesus? Sim, amo, respondeu ele, estupefacto. Ainda bem, as pessoas que o fazem vão para o céu. Profundamente tocado, encostou-se, esperando que não ia haver mais perguntas. Nesse preciso momento, a criança ataca novamente. Senhor, perguntou ao meu teu lado se lava os dentes. Podem adivinhar o que se seguiu. Quando veio com a palavra sobre Jesus, o segundo homem tornou-se muito sério e disse: Desculpe, penso não estar a compreender. Durante as horas seguintes, os 2 homens falaram dos assuntos eternos. Aleluia. A palavra dita por uma criança. E nós adultos, o que é que fazemos? Não queremos que haja mais salvação? Estamos salvos, estamos todos, estamos no nosso poleiro, entre aspas, e pronto. Não é isso que Deus diz. Semeai, que a colheita é farta. Por vezes oportunidades não nos faltam para partilhar o amor de Deus, e às vezes de forma bem estranhas, como aconteceu com esta criança. Assim aconteceu com Filipe, como vemos em Atos 8, quando este indicou Cristo a um estranho, o eunuco. Podia estar calado, e a salvação se fazia. Bem o batismo, que o eunuco foi batizado logo a seguir, quando houvesse um bocado de água, mas o rio é muito grande. Mas realmente, se estivermos dispostos, Ele abençoará mesmo os nossos fracos esforços para dizer a outros que Jesus os ama tanto que Ele morreu por eles. Não foi só por nós, por eles também, por aqueles que ainda não nos conhecem. Que era a nossa situação antes de o conhecermos. Que o exemplo destas crianças nos possa contagiar a aluna no liceu e esta criança no avião e motivar para a evangelização, pois muitas vezes a entrega de um folheto é suficiente para a salvação de uma preciosa alma. Lembramos também que nunca podes falar à pessoa errada acerca de Jesus. Nunca podes falar à pessoa errada acerca de Jesus. É sempre a pessoa certa. Amém. Nos planos de salvação. Ele pode não querer ser salvo, não é? Deus não obriga. Deus fala do caminho da vida e da morte. Escolhe a tu. Dá a opção ao homem. O homem, aquilo que lhe acontecer, é da sua própria responsabilidade. Portanto, que o Senhor nos ajude a ser mais e mais fiel e realmente possamos ser obedientes à sua palavra e concretizá-la em todos os atos da nossa vida. Obrigado, Pai, porque falas sempre aos nossos corações, como falaste a mim logo no princípio, quando comecei a elaborar este estudo, esta pregação. Sabes todas as coisas, por isso nós sabemos que a tua palavra é majestosa
E realmente ela nos ilumina, nos dirige, nos guarda, nos aconselha, tem tantas virtudes que são difíceis de enumerá-las, porque ela é de Ti, e de Ti, Senhor, só vêm coisas boas ao ser humano. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra, continua a aplicá-la nas nossas vidas, que nós possamos ser fiéis em todos os momentos, e não só, Senhor, que realmente possamos responder, Senhor, ao Teu chamamento, possamos viver em união, os irmãos uns com os outros, possamos também nos animar, nos santificar através da Tua palavra, porque temos um grandioso aliado em nós próprios, aqueles que Te conhecem, aqueles que são salvos, o Teu Santo Espírito, que em cada um nos habita, para nos poder realmente guiar, nortear, aconselhar e defender de todo o perigo e todo o mal. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.